Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida, né? Aqui nós já temos a Valéria, querida Valéria, temos o querido João Santana também, né? Estamos sempre juntos aqui procurando estudar, e daqui a pouquinho o pessoal já vai chegando, né? Enquanto isso, nós vamos ganhando um tempinho para fazermos a apresentação do programa, né? Então, nós estamos na Web Rádio Cristo Consolador, que é uma rádio da doutrina espírita. Esse programa tem como título Conhecendo o Espiritismo, baseado, como está escrito aí, no ESD, no estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, estamos numa rádio espírita, seguimos alguns critérios, né? O livro, a obra que nós vamos seguir é essa, né? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. São 3 tomos que o ESG tem, nós estamos no tomo 1, né? Quem for adquirir, quem for assistir depois, atenção para comprar já com essa etiqueta, edição revista e atualizada, porque durante esses 40 anos a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela vem atualizando o ESG, né? Não em termos de conteúdo, em termos de apresentação dos assuntos, vem procurando cada vez aprimorar mais. Bom, nós já temos aqui a Isabel, querida Isabel, que já chegou, a Joselma. Já tivemos tão pertinho, né, Joselma? E agora estamos longe. Nós aqui no Brasil, Rio de Janeiro, e você aí nos Estados Unidos, né? E assim. Mas toda a parte do ensino à distância, né? Ela, na realidade,
quando nós temos um objetivo, um propósito, ela não existe, né? Na realidade, nós ficamos próximos, né? Bom, toda vez que nós iniciamos o EJE, nós sempre começamos com uma leitura para a ambientação, para a harmonização, né? Para juntos canalizarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Em prol desse objetivo de estudarmos para melhor difundirmos a doutrina espírita, né? Então, a ambientação hoje, ela vem do livro Vinha de Luz. A lição selecionada, bom, só para explicar, né? Vinha de Luz, é do Espírito Emmanuel, que é o mentor, o guia espiritual do nosso querido Chico Xavier. Ele tem outras obras, de vez em quando nós tocamos, mas hoje nós vamos trabalhar com esse livro. A lição 75, ela tem como título Esperança. E começa assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É uma carta de Paulo aos Romanos, é o capítulo 15, versículo 4. Interessante, né? Tudo o que foi escrito com o objetivo de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E vamos, então, à leitura. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite espera o dia, a flor o fruto.
o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Belíssimo texto, né? Que dá um destaque imenso à parte da esperança, né? Esse pedaço que diz: não nos percamos em lamentações. Vem à minha mente, né? Lendo essa lição de número 75, né, do livro Vinha de Luz, me ocorre, quando eu leio esse pedaço, não nos percamos em lamentações. E vou compartilhar o que me ocorre. Mesmo uma pessoa que ela tiver acometida do Alzheimer, num grau bastante elevado, a matéria, o cérebro da matéria, pode não estar conseguindo aprender mais nada, mas o espírito, ele continua aprendendo. Eu acho que todo esse texto da esperança, ele vem no sentido dessa reflexão. Não nos percamos em lamentação. Prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. João, quando você me perguntou, eu acho que eu não tinha dito o número, né, da lição. É a 75 desse livro. Vale a pena a gente não esquecer disso, né? Bom, agora nós temos aqui o Antônio, que já chega, né, desejando uma boa noite para todos nós, encarnados e desencarnados, e um ótimo estudo para todos nós, né? Essas vibrações são importantes e sempre fazem parte da nossa oração, né? Claudinha também já chegou, já está aqui. Eu acho que eu já... A Lê chegou agora, está aqui conosco também, né? Então,
vamos aí caminhando, Bárbara, enfim, já estamos aqui. Vamos, então, juntos fazermos a nossa oração. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas, Jesus, caminho, verdade e vida, Mestre dos mestres, toda a espiritualidade de luz que conduz todos esses trabalhos tão importantes da web rádio, Cristo Consolador, que nos instrui, nos consola por meio dos seus programas, dos seus estudos, nossos mentores e guias espirituais. Nossa gratidão pela nossa saúde, pela nossa disposição de aqui estarmos em busca desse aprendizado, na esperança de podermos sair nessa encarnação para a pátria espiritual melhores do que éramos quando aqui chegamos. Assim, agradecidos, pedimos proteção para o nosso estudo, para que cada um possa aprender, absorver, reter, sobretudo, o que mais necessita para sua evolução espiritual. E aí, nós vamos para a leitura do Evangelho. Lembram que nós estamos seguindo o capítulo 1 do Evangelho. Eu gosto de mostrar, a Adriana também já chegou, eu gosto de mostrar porque tem pessoas que assistem depois e que não conhecem a doutrina, né? Então, nós sempre costumamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a terceira obra do que nós chamamos a codificação da doutrina espírita, que é o capítulo, é o roteiro que nós estamos estudando, né? Então, aqui, nós vamos hoje trabalhar o item 10, mas eu gostaria de voltar um pedacinho do item 9, que dizia assim: o Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. E diz: essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida. E o Espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade, né? É por isso, né, que nós estamos aqui reunidos. Vaninha também chegou. Aí, do item 10, eu não vou ler todo,
eu destaquei alguns pedaços. Achei importante, é muito importante, essa parte que eu voltei a ler, do item 9. Né? Foi Jesus que trouxe a moral mais pura e sublime. E aqui no item 10, eu separei, mas depois, quem puder, leia o item todo. Eu separei assim. Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. E tem assim, após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. E diz: o mundo está abalado e são os bons espíritos que estão dizendo: a revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. E aí eu paro aqui, e aí a gente sempre procura fazer uma reflexão sobre o que nós lemos, né? Quando diz assim, os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Só para lembrar, nós já estudamos isso aqui, né? Nós vimos o porquê a doutrina espírita só surge no século XIX. Né? Ela não podia ser codificada antes. Né? E diz, só a título de esclarecimento, após 18 séculos. Então, para quem não está acostumado com a doutrina espírita, esse evangelho é uma obra do século XVIII. Por isso é que diz, após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Ele não conseguiu evoluir. É o que está colocado aqui. E colocando que haverá uma revolução. E diz, nós estamos submetidos à lei do progresso. Né? Como eu sempre digo, aprendi com um amigo, nem que for dando topada em pedra, né? De uma forma figurativa, né? Nós vamos andar para frente, nós vamos caminhar. É lei divina. É como a gente querer negar que a eletricidade existe. Não adianta. Ela existe, ela está colocada. Então, aí vamos partir para o nosso estudo, que eu acho que tem tanta coisa importante pela frente, aguardando o nosso estudo, que eu acho importante a gente caminhar. Né? Bom, lembrando, nós estamos no módulo 2, que trabalha a codificação espírita. O roteiro que nós estamos estudando é o 3, que
claro, nós fomos vendo uma série de itens de estudos, como era o século XX ou o século XIX na Europa, fenômenos que antecederam a codificação, né? E aí nós estamos agora estudando Allan Kardec, que é o professor e o codificador da doutrina espírita. E nós, no estudo anterior, nós estávamos vendo o menino, né? Ele ainda na fase mais desde o nascimento, na infância, né? Era esse pedaço. E nós agora vamos começar a estudar. Ele ainda aqui ainda tinha o título de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele ainda não era Allan Kardec, né? E eu só queria, hoje eu estou com mania de voltar um pouquinho atrás, né? Mas é importante. Do estudo anterior, duas coisas para mim, eu falei isso hoje de tarde, ficaram bastante marcadas, né? Primeiro, quando diz que Kardec ele iniciou os estudos dele em Lyon, está na página 57, lá no finalzinho. Gente, aqui nós já temos a Vânia Amparo, já temos Marcinha, né, dando boa noite a todo mundo que está chegando. Então, lá no item 412, que foi do estudo anterior, diz assim, né, que Kardec realizou seus primeiros estudos em Lyon, que era sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É claro que aqui diz, é de se presumir que a influência paterna e materna, né, a família, tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Então, gente, olha aqui, a importância do estudo, da educação, colocando... E nós não temos como fugir. Não existe doutrina espírita sem estudo. Esse pedacinho pequenininho do Evangelho que nós lemos, isso aqui é um ensinamento, isso aqui é estudo, isso aqui é educação. É em prol do nosso progresso, né? Então, aqui, ressaltando a importância do estudo, diz que essa escola, porque não é só alfabetizar a criança, não é só ensinar a criança a ler, escrever, fazer conta, não. Aqui o que é ressaltado, claro que isso é importante, nós vamos ver hoje. Kardec, ele foi um grande professor, então ele estudou, mas essa base, né, da infância, que diz dos ensinos de princípios de honradez e retidão moral, e o peso da família. Eu me pergunto, né? Se nós, não estou dizendo que nós tivemos a mesma base que Kardec, não. Estou fazendo nenhuma comparação, mas uma coisa eu tenho certeza. Se nós não tivéssemos essa base, nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos fazendo qualquer coisa, menos aqui, com esse carinho, com essa vontade
vontade de aprender para se tornar melhor, nós não estaremos aqui. Então, nós temos uma base, e graças a Deus, por isso, tanto da parte da evolução do nosso espírito, da nossa família e dos nossos professores. Mas o grande pulo que nós falamos na aula, no estudo anterior, foi todo o ensinamento que ele teve no Instituto Pestalozzi. E eu voltei a ler hoje, antes de começar a nossa transmissão, os exemplos de amor ao próximo, fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação. Então, ele ensinou, ele foi... Nós vamos ver qual era a metodologia adotada por Pestalozzi. Mas, para mim, mais importante que a metodologia é esse fundamento. Um instituto que ensinava exemplos de amor ao próximo e que colocava que o amor é o eterno fundamento da educação. Eu acho que isso... Eu acho não, eu tenho certeza. E aí eu vou compartilhar rapidinho o que eu compartilhei hoje de tarde. Eu passei 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, fazendo um curso o dia todo, de 8h30 às 19h30. Na apresentação, na quinta-feira, para minha satisfação, uma brasileira que reside na Suíça se apresenta. Meu nome, sou brasileira, resido na Suíça e vim aqui para fazer este curso. Quando eu ouvi isso, esse livro do Ege veio imediatamente, se tornou claro na minha mente. No intervalo, eu fui conversar com ela. Lembram que eu falei? Puxa, que vontade de ir lá, de conhecer, que trabalho ele fazia, como ele conseguia de levar isso para os alunos lá do Instituto, né? Aí eu disse, aí lá não dá, mas a internet ajuda e tem outra coisa. Aparece essa pessoa que me prometeu, ela mora perto do Instituto e ficou de ver se consegue o projeto pedagógico da época que Kardec estudou e se conseguir mandar para a gente. Aí a gente compartilha, né? Nós somos parábola da candeia mesmo, né? Dividindo conhecimento. Então, este é um dado importante. Por isso, eu quis voltar, né? Bom, agora nós vamos prosseguir mais um pouco. E eu vou continuar, mas vou resumir, seguindo pelo livro, né? De tarde, nós estamos adotando a seguinte metodologia. Primeiro, vamos ver o que o Ege nos ensina. O que nós tivermos de complemento, nós vamos depois apresentando. Quem quiser acrescentar
anotar, lembrar de alguma coisa. A Claudinha está dizendo será ótimo. Puxa vida, né, Cláudia? Né? Sabe, Cláudia, o que eu, quando estava falando com vocês, me ocorreu? Jesus fazia isso, né? Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos, ele ia ensinar, e ele ensinava o amor, né? Ensinava o amor com amor, sem discriminar. E aí a gente se emociona, né? Pestalozzi não foi o primeiro. Tem Jesus antes, né? Tem o mestre dos mestres, aí o colocado, né? Mas vamos nós. Então, no item 4.2, o professor Ivail tem um item que chama, né, página 58, para quem está acompanhando, né, as obras didáticas. Antônio, mais recentemente, quem apresentou esse item foi Antônio. Né? Está aqui anotadinho. Então, diz assim, sem dúvida, claro, ele foi estudar na Suíça, voltou, né? Sem dúvida, chegando à capital da França, o Denisard Rivail, que ainda não era Kardec, logo se pôs a exercer o magistério. Por isso que o título está 4.2, o professor, né? Aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático, né? Então, ele foi lá estudar com Pestalozzi, volta e vai começando a atividade dele docente. E diz assim: assim é que, em dezembro de 1823, portanto, século XIX, lançou um curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. Olha só, aqui está falando de um curso prático e teórico de aritmética, mas ele fez modificações. Eu, durante o meu estudo na área da educação, né, uma das coisas assim, né, que a gente vai aprendendo, seja qualquer formação, pode ser ciência exata, pode ser o que for, né? Você não tem que ensinar só teoria, só técnica. Agora, para mim, fica o que nós lemos antes, né? É aonde era colocado esse exemplos de amor ao próximo. O que me ocorre? Me ocorre o seguinte: qualquer disciplina, qualquer faculdade, qualquer curso técnico que você for ensinar, o professor ele pode ensinar dando exemplos, né, de amor ao próximo, né? Não use a engenharia contra o próximo, e sim a favor da humanidade. Você fez medicina, não se esqueça do amor ao próximo, né? De realizar seu trabalho com honestidade, com amorosidade. Professor, em qualquer área, ele pode trazer isso.
Ele não tem que ficar só para curso de estatística, de engenharia, de física, de química. Tudo só vale a pena, né, se for para uma humanidade melhor, né? Se for para trazer mais bem-estar para a humanidade, né? Porque falar de amor, para quem está ensinando ciências exatas, pode não ser tão fácil, né? Mas vamos continuando. Esse curso de aritmética constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dada ao público por Rivail. Ele foi construindo as obras dele, né? O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando com bases pestalozzianas. Ele foi um seguidor de Pestalozzi, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. Ele foi deixando a marca dele, né? Diz, a obra em questão era recomendada aos Peraí, que nome é esse? A obra em questão era recomendada aos institutores, creio que sejam instrutores, e às mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Kardec. Olha, eu nunca sublinhei isso no meu livro e eu estou sublinhando. Ele imprimia nas obras dele a questão da simplicidade e clareza. E vê que, mesmo assim, a primeira vez que nós lemos o livro dos Espíritos, principalmente se a primeira leitura nós fazemos sozinhos, nós vamos, voltamos, não entendi o que está faltando. Não é tão fácil. Depois, pela nossa perseverança, eu acho que isso é uma forma até de dar um refresquinho para a gente. Nós temos muito que evoluir, nós sabemos disso, mas nós já demos passos, né? Se cada um aqui for parar para ver, quando lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, quando voltou, quando lembrou que algo não ficou claro, retornou, perguntou para um, perguntou para o outro, né? Então, a doutrina nos leva, né, a seguirmos com esse estudo, né? Então, o método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do participante. Este não se limita a reter as formas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. Gente, isso daqui, para nós, da doutrina espírita, tem um peso extremamente importante, né? Agora vamos interpretar o que está aqui colocado, né? O aprendizado
né, é uma característica da aprendizagem, nascemos aprendendo e desencarnamos aprendendo, e nosso espírito continua aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo, é verdade. Quando nós nascemos, o abrir os olhos, o conviver num ambiente que é diferente, né? As primeiras vezes que a gente se amamenta no seio materno, tudo isso um novo, um aprendizado, o começar a engatinhar, a andar, a falar, a ler, é um eterno aprendizado. Isso aqui que ele está falando é ciência da educação. Mas por que isso é tão importante? É importante para nós. É importante porque nós não podemos encontrar, de repente, com uma pessoa, né? E nós queremos, como tem alguns que fazem, né? Sair pegando, lendo, e lê atrás, e continua lendo e não para de ler. Não, não. Tem que ir, como está colocado aqui, gradualmente, transmitindo os conhecimentos de uma maneira gradual. Todas as vezes que na doutrina espírita nós fomos querendo estudar, pegar o livro, como nós falamos hoje, das obras de Leon Denis, sai lendo. Você acaba de ler e não refletiu, não assimilou nada, não gravou nada. Imagina um de nós, numa sessão pública, numa casa espírita, apresentando um estudo que você não leva sequer em consideração, né? Quem está ali naquela plateia. Às vezes 300 pessoas na tua frente, pessoas que às vezes não conhecem uma ou outra nada da doutrina espírita, que estão em busca. Então, isso aqui é um ensinamento para nós, sim. Quando nós formos, amanhã troca, amanhã um de vocês está apresentando um estudo na web, rádio, tem gente aqui que não apresenta estudo, porque a sua condição de vida hoje requer que esteja dando mais atenção a um familiar. Aqui tem a Vânia Amparo. Nós estudamos juntas no desenvolvimento mediúnico, né? Amanhã tudo se arruma, tudo se ajusta, e ela poderá estar aqui fazendo o papel da parábola da candeia, né? Não é isso? Vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Não se detém conhecimento, mas transmitir conhecimento temos que aprender, né? E com todo o cuidado de Kardec, com todo o aprendizado dele, o assunto que ele tratava não é fácil. Livro dos Espíritos, de onde viemos, tudo que estuda ali, volta e meia no livro está escrito. Não tem vocabulário para explicar para vocês. Nem palavras nós conhecíamos para facilitar o entendimento, né? Bom, então eu acho que esse daqui é um item importante que precisa ser gravado. Vai apresentar um estudo, não sai querendo colocar 1000 informações ao mesmo tempo. Vai, como está ensinando
aqui no EJE de forma gradativa e não por decoreba. A ciência da educação já comprovou. Quando nós memorizamos mecanicamente, nós esquecemos, nós não retemos. Nós temos que passar pelo processo da reflexão até chegarmos à compreensão para colocarmos em prática. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de citar esse capítulo do Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Se eu pegar o Evangelho, capítulo 5, e isso já aconteceu comigo, de ler o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, pensando que entendi, qualquer dorzinha, aí vem o desequilíbrio total. O mal sofrer, como é chamado, significa que eu li, mas eu não aprendi nada, eu não compreendi. E o pior, eu estou perdendo a oportunidade de passar por um momento de aflição, podendo que ele haja meu favor, de eu passar, como a gente chama, pelo bem sofrer. Não é isso? Aí vai ter peso. Não vai doer tanto. Olha o que nós lemos na ambientação de hoje, a esperança. É necessário para mim, eu preciso passar por isso e eu vou procurar ver que aprendizados eu posso tirar daí, né? Então, eu acho que estudar o... Deixa eu ver se eu consigo aqui, subindo. Quando eu pego aqui do nosso estudo, o João Santana, que acompanha esse EJE desde o primeiro encontro, né, com a Ângela, nossa querida Ângela, né, que foi quem empunhou a bandeira desse estudo, que passa por momentos lá com a família que ela tem que se dedicar, não é? Ela dizia, sem pressa, desde o primeiro. João acompanha desde o primeiro estudo, que é para nós refletirmos. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar gravado. Qualquer um que amanhã for apresentar algum estudo, seja aonde for, procura ver quem vai ouvir, né? E dosa, ver a medida certa. Eu sei que, por exemplo, todos que estão aqui, eu não preciso fazer isso. O Evangelho de Kardec, né? A terceira obra do Pentateuco para vocês, não. Mas para muitos que ouvirão depois, com certeza. E para muitos dos nossos irmãos desencarnados também, né? Eu tenho consciência. Eu estou falando uma coisa que ela está colocada aqui de uma maneira clara, bem clara, né? Aqui ele continua dizendo, além dessa obra, ele publicou outros livros numa verdadeira fertilidade pedagógica. Ele tinha a facilidade, né, da escrita. Destacaremos, dentre outras,
Olha que interessante, gente. Curso completo teórico e prático de aritmética, aí já era a área dele. Plano proposto, vou devagar, plano proposto para a melhoria da educação pública. Um aluno de Pestalozzi. Alguém que tem uma... Quem escreve, gente, isso é para ficar marcado em vermelho. Mas quem foi o codificador da doutrina que vocês seguem? Sim, foi um ser humano, né, que, inclusive, teve a preocupação com a qualidade da educação pública. Isto é amor ao próximo, é amor aos mais necessitados. Este é Kardec. Aí tem gramática francesa, tem qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Ele questionava isso. Olha, gente, vou repetir. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? E aí eu paro para dar uma informação. Toda vez que tem uma mudança na economia, que tem uma mudança na forma de realizar um trabalho, a educação ela sofre modificações. Vou tentar tentar dar um exemplo para ficar mais claro para a gente. Repetindo, muda a economia, muda a forma de realização de trabalho, o processo educativo ele tem que ser alterado. Meu exemplo, nós estudamos a Revolução Industrial. Tudo era feito manualmente. Surgiram as máquinas. As pessoas tinham que aprender a construir máquinas. Elas tinham que aprender como operar máquinas. 1950, a era da informação, da tecnologia, a terceira grande onda. Todo mundo não teve que aprender a trabalhar. Todo mundo não. Tem pessoas que relutam, que tecnologia não é muito a minha praia. Eu gosto da parte pedagógica, mas é necessário. Foi incluído, mudaram os currículos. E olha o alcance de Kardec. Gente, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Não é criar um processo educativo e mandar, não. Né? Aí ele vai, memória sobre a instrução pública, e ele insiste, né? Manual dos exames para os certificados de capacidade. Gente, ele se preocupava com essa formação que ele teve, já dele, né? E ele fez ajustes, está colocado aqui. A preocupação. Isso ele ainda não era codificador da doutrina, e ele ainda não era. Nós estamos fazendo um estudo, uma leitura de quem foi Kardec antes da codificação. Né? É só um pedacinho. Quem estava hoje de tarde, quem estava? Estava Antônio, estava Cláudio,
Não, estava a Adriana, a Cláudia não estava, a Adriana estava, o Antônio estava. Eu acho que sim, acho que é por aí, né? Vaninha não. A Marcinha estava, né? Eu li um pedacinho, só para deixar água na boca, porque no momento certo, quem trouxe esse texto foi a Kátia, que de vez em quando está estudando com a gente. Ela trouxe aqui esse texto. Vem assim, se dirigindo a Kardec. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. É grande, é uma composição de uma pessoa, aqui para mim não está muito claro, Mônica, mas depois nós vamos arranjar um jeito de passar para vocês. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Gente, muito profundo, muito lindo. Eu acho que nós levamos muito tempo para darmos esse valor, que, na realidade, Kardec merece. Ele foi o codificador, ele aceitou, né? Então, gente, no próximo encontro, nós vamos ver o ensino intuitivo, né? Mais um pedacinho e vamos avançando. Agora, por uma questão de respeito, de disciplina, isso é importante para a nossa doutrina, isso é muito importante. Vamos fazer juntinhos nossa oração. Pai amado, sempre quando terminamos esse estudo, nosso coração se enche de gratidão diante do teu carinho, do teu amor, do teu zelo, para que cada um de teus filhos pudessem seguir a lei do progresso, pudessem evoluir espiritualmente. E nesse dia desse estudo, nós te agradecemos por esse carinho, por esse amor. Te agradecemos em especial, Pai, porque nos encaminhou primeiro Jesus, que anunciou a nossa doutrina, que nos encaminhou Kardec, os espíritos que construíram a codificação, e todos aqueles que contribuíram para a codificação da doutrina espírita. Gratidão, Pai. Te pedimos, cuida da nossa noite, do final dos nossos afazeres, e nos ajuda, Pai, a devagar, como foi ensinado hoje, cada vez mais aprendermos um pouquinho e mais nos aproximarmos de Ti, Pai. Gratidão infinita. E assim, gente, beijo no coração de todos, o Selma aqui agradecendo, lá dos Estados Unidos, né? Que abençoe a todos nós, né, José? Que possamos seguir assim e que possamos nos sentir parte da parábola da candeia.
né? Então, um beijo carinhoso no coração de todos, né? E Bárbara, esse texto que a Kátia trouxe é muito importante para a gente, né? Então, vamos lá. Beijo no coração, uma boa noite, um repouso reparador para todos. Beijo, fiquem bem. Eu vou encerrar a transmissão, então, tá? Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.